E aí, moçada, continuando o nosso teminha aqui sobre o imperialismo, falamos na aula passada a ideia do conceito. Lembra que o imperialismo era uma dominação econômica, uma dominação política, uma dominação territorial, né, de regiões periféricas. Quem domina essas regiões periféricas? País ou potências industrializadas. Quando que acontece o imperialismo? Lembra, pessoal? Foi no século XIX. O imperialismo é resultado direto da segunda revolução industrial. Qual é o objetivo do imperialismo? Era uma exploração econômica, busca por matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, escoamento demográfico da população europeia devido ao crescimento da população. Podemos colocar também, aplicar excedente de capitais. E qual era a justificativa para ocupar essas regiões periféricas, como Ásia, África e América? É importante que vocês entendam que a justificativa era a missão civilizadora. Dentro dessa temática do imperialismo, não podemos deixar de mencionar aqui a Conferência de Berlim, que vai acontecer entre 1884 a 1885. Aqui é uma imagem, né, pessoal, o que retrata a Conferência de Berlim. Acontece justamente na Alemanha, Berlim. Na época, a Alemanha tinha passado por um processo de unificação. E qual vai ser o objetivo dessa Conferência de Berlim? Que vai reunir as principais potências, né, industrializadas, desenvolvidas do globo. O objetivo dessa conferência era discutir a ocupação do continente africano. Essa Conferência de Berlim, eu gosto de falar que ela vai resultar em uma partilha amigável do continente africano entre as potências europeias. Beleza, pessoal? Olha só, falando dessa Conferência de Berlim, nós temos aqui a partilha da África, uma charge que representa isso aí. É importante que vocês entendam que essa Conferência de Berlim, olha o mapa aqui, cada regiãozinha dessa colorida era uma região da África dominada por uma potência europeia. Essa Conferência de Berlim, a causa principal dela vai estar associada às disputas entre os países industrializados buscando território para explorar. Porém, toda a conferência ela vai surgir a partir da região do Congo. O Congo ele era uma propriedade particular do rei Leopoldo da Bélgica. Como o rei Leopoldo criou expedições particulares e ocupou o Congo, isso deu margem para outros países, para que outras nações também fizessem, né, a mesma atitude do rei. Então é nesse cenário que essas potências vão se reunir na Alemanha e ali elas vão determinar, ali elas vão, de certa forma, estabelecer regras para a ocupação, né, e a regulamentação de novos territórios aqui dentro do continente africano. Ou seja, essa Conferência de Berlim, ela vai ser, né, a partilha amigável do continente africano e das potências europeias. Né? Devido à intensa rivalidade por mercados, o medo de uma guerra, eles resolveram o quê? Dividir a África. Claro, a conferência ela só protela ao que vai acontecer mais na frente, que é a Primeira Guerra Mundial. Quais são as consequências dessa Conferência de Berlim? Nós temos a desarticulação das culturas africanas. Professor, o que seria essa desarticulação das culturas africanas? É importante que vocês entendam que não é respeitada as diferenças étnicas, linguísticas e culturais dos povos africanos. Aquela ideia que a África é homogênea, isso é uma visão preconceituosa. A África é totalmente multifacetada, ela é multicultural. Nós temos aqui a separação de etnias em territórios artificialmente construídos. Vou dar um exemplo. Toda essa parte laranja aqui pertencia à França. E no mesmo território da França, olha a quantidade de povos, de nações africanas que vão estar juntos. Mais na frente, isso vai ser um dos fatores que vai gerar tensões sociais, que vão gerar, de certa forma, guerras civis. Nós temos aqui uma consequência da ocupação, a difusão do discurso eurocêntrico, né, aquela visão de mundo eurocêntrica, a valorização do europeu e o desprezo pelo não europeu. Vê o africano como, de certa forma, uma raça, um povo inferior. A dominação se dá pela superioridade bélica, a gente chama isso de diplomacia do canhão. E claro, Pedrão, o imperialismo, ele só trouxe consequências negativas? Na grande maioria, sim. Como eu falei para vocês na aula anterior, as regiões que marcaram por fome e por miséria foram resultados, de certa forma, da dominação imperialista. Porém, é importante que vocês entendam que o imperialismo, em especial na África, na Ásia, ele vai gerar um processo de modernização. Ou seja, infraestrutura, ferrovias, portos, educação, saúde. Porém, essa modernização resultante da aplicação de capitais não era para beneficiar os nativos, e sim para beneficiar o colonizador europeu. Pessoal, conforme, né, o imperialismo ele vai se sedimentando, né, essas regiões começaram a se rebelar. Nós vamos ter alguns conflitos imperialistas. Preste atenção.
Um desses conflitos imperialistas aconteceu lá no continente africano, vamos chamar de Guerra dos Boeres, que aconteceu na atual África do Sul, que na época era só chamado de União Sul-Africana. Preste atenção. O que seriam boeres? Os boeres, como era denominado os colonos holandeses que viviam na região. E qual é a causa? Qual é o fator? Quem está envolvido? Essa Guerra dos Boeres é uma guerra que envolve os ingleses versus os boeres. Quem são os colonos ingleses que estavam na região versus os boeres? Quem são os boeres, pessoal? Eram os colonos o quê? Holandeses, né? Alguns alemães que viviam na região da África do Sul. Qual é a causa? Qual é a causa aqui? É a descoberta de minas de ouro e diamante. Lá nas repúblicas dominadas pelos boeres, que são os colonos descendentes holandeses, encontraram minas de quê? Diamante e minas de ouro. O nome das repúblicas é chamado de Orange e Transvaal. Quando se encontra ouro nessas regiões dominadas pelos boeres, os colonos ingleses começavam a migrar para a região. E nós vamos ter uma disputa pela localidade. O resultado disso vai ser uma guerra e vai marcar a vitória da Inglaterra. E a Inglaterra passa a impor seu domínio sobre a região. Uma consequência, né, futuramente dessa guerra dos boeres vai ser a introdução do apartheid, que é um sistema de segregação racial. Olha uma curiosidade, né? A Inglaterra, antes da Alemanha criar campo de concentração, lá no contexto do Hitler e do nazismo, a Inglaterra já adotava campo de concentração na África do Sul. Beleza, pessoal? Um outro conflito que também marca essa questão, né, da dominação europeia sobre a África e sobre a Ásia, né, pessoal, é justamente o que? Um conflito que acontece na Índia, que a gente vai chamar de Guerra ou Revolta dos Cipários. Eu quero que vocês entendam que a Índia era um protetorado inglês. Até 1848, 1857, a Índia era um protetorado, ou seja, a Índia era uma região livre, que tinha seu governo próprio, porém ele era subordinado jurídico e economicamente à Inglaterra. E claro, né, quem eram os cipários? Os cipários, pessoal, os cipários era o nome dos indianos que prestavam serviço para as companhias inglesas. Então essa guerra dos cipários, ou revolta dos cipários, é uma revolta entre os indianos, com o apoio desses cipários, contra a dominação inglesa. Que tipo de dominação? Exploração econômica, exploração cultural. A Inglaterra não respeitava os costumes locais, inclusive obrigava os cipários, que eram os soldados que trabalhavam para suas companhias, a utilizar gordura animal. Não esqueça que os indianos, os animais como a vaca, o boi, são sagrados para eles. Ou seja, essa guerra dos cipários é um movimento nacionalista indiano com o objetivo de colocar fim ao domínio inglês. O resultado disso aqui vai ser uma derrota da Índia, aí a Índia deixa de ser um protetorado para ser uma colônia oficial da Inglaterra, tá, galera? Olha só, uma outra revolta que acontece nesse contexto, na China, que nós temos ali a famosa guerra do ópio. O ópio, pessoal, ele era uma droga, tá? Ele era uma droga utilizada com fins medicinais. Então a China, na época, tinha uma população de mais ou menos 400 milhões de habitantes. Então a China representava um grande mercado consumidor. A China tinha um governo, de certa forma, organizado. Você tinha ali a dinastia dos Manchu, né? Você tinha um império chinês. E claro, nós temos o interesse da Inglaterra na região. Não esqueça que a China sempre foi um importante fornecedor de produtos, né, para o Ocidente. Porém, nesse contexto aqui do século XIX, o imperador chinês ele vai fechar os portos da China para o mercado ocidental, especialmente para os mercados ingleses. A Inglaterra, interessado em abrir a economia chinesa, ela começou, de certa forma, o quê? A utilizar do ópio, a utilizar de uma droga que ela já plantava lá na Índia e levava esse ópio para os comerciantes chineses em troca de produto. Ou seja, essa guerra do ópio envolve Inglaterra e China. A Inglaterra na tentativa de uma imposição comercial, de quebrar o bloqueio econômico, né, que os chineses impuseram, e utilizava do ópio para isso. Claro, o resultado, pessoal, vai ser uma guerra, e nessa guerra quem vence é os ingleses. Tanto que a China é obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, e nesse Tratado de Nanquim, a China é obrigada a abrir o seu comércio, ou seja, a China não vai ser colonizada, mas ela vai ter que abrir os seus principais portos ao livre comércio, ao comércio inglês, né? Vai dar o direito de extraterritorialidade aos ingleses. A Inglaterra passa a exercer uma influência jurídica e econômica sobre a China, e a ilha de Hong Kong vai ser entregue para a Inglaterra, pessoal, em 1842. E durante 155 anos,
a ilha fica sob controle da Inglaterra, que só é devolvida em 1997. Um outro episódio que aconteceu na Índia é a Guerra dos Boxers, né? Em 1900. O que seriam os Boxers? Eram nacionalistas chineses organizados em sociedades secretas, conhecida como punhos fechados ou punhos harmoniosos. E esses nacionalistas chineses, eles eram contrários às ações o quê? Imperialistas, às ações ocidentais. Como que os Boxers agiam? Com extrema violência, tanto contra os estrangeiros, contra os chineses convertidos ao cristianismo. E claro, né, esses Boxers promoviam atentados terroristas, promoviam assassinatos. E um desses assassinatos foi do embaixador alemão. O resultado dessas revoltas dos Boxers na China vai ser uma intensa repressão por parte das potências europeias, inclusive que vai ser uma aliança militar da Inglaterra, da Rússia, da Alemanha, da França e Estados Unidos, que vão organizar uma coalizão militar para invadir novamente a China e sufocar, né, pessoal, os radicais nacionalistas chineses. Estão entendendo a relação aqui, pessoal? Essa vai ser uma das revoltas imperialistas. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Tamo junto aí. Abraço, pessoal.